Demura. Boa noite, Zé. Que prazer tê-lo aqui, né? Alegria nossa. É um prazer duplo, né? Fazemos parte da Academia Paraibana de Letras, com muita honra. Você integrar a sua presença lá me enobrece muito. Um abraço aos colegas, Ítalo, Maurílio, Ivandro, Janiara, as pessoas de casa. Então, veja, esse episódio, Daniel, nós vamos pensar da cena jurídica do Brasil, mas ele faz parte de um contexto, não é isso, Ivandro? É um contexto. Começou com as declarações ofensivas do deputado, depois veio o processo que foi movido contra ele pelo o Supremo Tribunal Federal, acho que movido mais por uma questão pessoal do ministro Alexandre de Moraes, veio a condenação e veio o indulto, a graça. Como é que o senhor avalia todo o processo desde o princípio? O conjunto da obra. Exatamente, desde o princípio, né? Desde o início está errado, do ponto de vista jurídico. Mas vamos fazer um preâmbulo. Sim. Vamos dizer que, lamentavelmente, a linguagem parlamentar, como também a linguagem no próprio judiciário, caiu de nível. Isso é lamentável. Baixou o oitavo. Baixou demais. Nós assistimos, por exemplo, na TV Justiça, discussões reciprocamente injuriosas entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós já vimos um dos ministros dizer: feche seu escritório, diante das câmaras de televisão, acusando outro ministro de estar advogando o que configuraria uma infração gravíssima, crime de responsabilidade. Foi um ministro que disse do outro. E não se viu ninguém espontaneamente abrir um inquérito por conta daquela discussão acesa. E vimos o outro ministro chamar o outro de mentiroso e dizer injúrias, até numa linguagem muito bonita, mas injúrias horríveis do outro ministro, em várias oportunidades. Vamos dar nomes. Isso é quebra de decoro da linguagem dentro do judiciário, como também é quebra de decoro da linguagem parlamentar, as expressões que foram usadas pelo deputado Daniel Silveira. Então, a primeira coisa, era muito bom que essas pessoas respeitassem a dignidade das funções que exercem para falar a linguagem apropriada a quem está no exercício das atribuições de um órgão jurisdicional da altitude do Supremo e está na Câmara dos Deputados representando o povo do Estado que o elegeu, o povo brasileiro. Isso era o que deveria ter logo acontecer aqui, tivesse uma reflexão. Mas aí a coisa começa a partir para um terreno mais baixo ainda, porque nós aprendemos, quando estudamos direito, que a jurisdição é uma atividade inerte, ela tem que ser provocada. Aí, espontaneamente, o próprio ofendido, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, ofendido pela linguagem, vamos dizer assim, indecorosa do parlamentar, instaura o inquérito, e é o relator, quebrando uma regra que informa todo o processo, a regra do impedimento do magistrado de funcionar no julgamento que ele tem interesse, e no caso ele tem interesse porque ele é vítima da linguagem ofensiva. Então o processo é absolutamente nulo por isso. E é possível dizer uma coisa também. O deputado, mesmo usando a linguagem decorosa, ele poderia até ser cassado, suspenso pela Câmara dos Deputados. Advertido, né? Mas ele não pode ser processado criminalmente. Porque a Constituição, no artigo 53, diz que os parlamentares são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Então, não tem crime nesse aspecto. Começou tudo errado. Quem disse isso também, e disse com muita propriedade e com mais inteligência, foi o ex-ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, ministro aposentado. Ele disse: está tudo errado. Aí acontece isso. O que está acontecendo? Um processo nulo, conduzido por um relator que é impedido, porque interessado, ou alguém vai negar que o ministro que foi ofendido tem interesse na punição.
Não tem isenção, não tem imparcialidade. Não há justiça sem isenção do julgador. Virou um caso pessoal, né? Vira um caso. Não pode ser assim. O juiz ele tem que estar fora do litígio para poder julgar. Se ele é o ofendido, ele é uma parte interessada. Outro juiz é quem tem que julgar e não ele. E aí, por espírito de corpo, se passa por cima de tudo isso. Não pode. Não se pode passar. A inviolabilidade, por quaisquer palavras, opiniões e votos, está posta na Constituição, no artigo 53. E é uma garantia do próprio parlamento, do próprio Congresso. Você não pode ter um Congresso com liberdade de expressão garantida se você começa a processar deputado e senador porque criticou, porque ofendeu, dando uma opinião, dando um voto, dizendo algumas palavras. Onde ele estiver, a verdade é essa. Se fosse assim, e dizer, não, isso ofende o Estado Democrático de Direito. Não, isso ofende o decoro parlamentar. O Estado Democrático de Direito, pelo contrário, quer que tenha essa liberdade de opinião para criticar, para receber críticas. Não é verdade? E tanto isso é verdade que você se suprime essa liberdade, você sufoca o parlamento. Se você sufoca o parlamento, você vai ter um poder capenga e vai ter um outro poder superior ao outro. O sistema democrático, ele se assenta na separação dos poderes do Estado. Poderes independentes e harmônicos. E essa harmonia e essa independência recíproca que tem um sistema de controles, de freios e contrapesos, ele se fortalece quando você respeita as garantias do parlamento, quando você respeita as garantias que tem o executivo, as garantias que tem os membros do judiciário. O ministro, com o poder que tem, ficar querendo processar o senador ou o deputado que lhe fez uma crítica, e às vezes crítica até procedente pelo excesso de ativismo partidário político que o tribunal tem revelado nos últimos tempos. O Supremo sempre foi muito respeitado, porque é que há hoje, a gente sente com desgosto. Eu atuei muito tempo nos tribunais superiores e vejo com tristeza o ministro não poder andar de avião e ser agredido dentro de avião. Isso nunca aconteceu. Eu estava habituado a ver o ministro chegar num canto e as pessoas, aquele é o ministro, se dirigir para cumprimentar em respeito pela isenção nas posições. A democracia brasileira não está ameaçada porque um deputado, que era um deputado de baixo clero, porque o Daniel Silveira não tinha expressão nacional, nenhuma. Eles transformaram num grande herói nacional, certo? Então, um deputado daquele, o discurso dele, ninguém ia prestar atenção. Aí o cara toma como uma questão pessoal e não sei se é só para direcionar em Daniel ou se era para atingir o Congresso. O próprio presidente, porque o próprio Daniel votou no presidente, mas o que é que tem isso a ver? O ministro errou nesse Então, me permita aqui só uma coisa, mas as agressividades do ministro Alexandre, ela beira a estupidez, porque não é só a questão pessoal contra o deputado Daniel, é a agressão que ele faz contra a própria sociedade brasileira quando ele diz que qualquer um que contestar as urnas, ele manda prender. Foi matéria da Folha de São Paulo, foi matéria de vários órgãos de comunicação no Brasil. Quer dizer, aonde é que está a liberdade do cidadão de não poder contestar o sistema de voto brasileiro, que é o mesmo da Venezuela? Tem que se ter eleições limpas, com muita lisura, e me preocupa quando a justiça eleitoral fica censurando iniciativas que são iniciativas adotadas com o objetivo de garantir mais transparência no pleito. É esquisito isso, né? E mais esquisito também nesse último episódio que você referiu, que é a questão de transparência na apuração dos pleitos eleitorais, é criticar a participação de técnicos da tecnologia da informação das Forças Armadas do Brasil,
que foram chamadas pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para calar a boca de quem eles achavam que estavam criticando injustamente. E parece, ao que se diz, eu não sei se procede ou não, que eles detectaram falhas no sistema, possibilidades de ser fraudado. E fizeram recomendações e a coisa está parada. Está na hora de abrir, tirar o pano de cima e saber o que é que há. Porque a França é um país desenvolvido, Helder? Claro. Sem dúvida, uma grande nação que tem lições de democracia a dar. Você viu a eleição de domingo, como foi feita? Não foi com urna eletrônica, não. Foi no papel e com apuração rápida e fiscalizada. Porque quem impede que um hacker entre? Agora, talvez não soubessem que as Forças Armadas Brasileiras, como toda instituição encarregada da defesa da soberania do país, eles têm desenvolvimento nessa área de tecnologia de informação. Veja que a guerra da Ucrânia agora, uma das armas é essa área de cibernética, são os hackers. Eles viram a possibilidade dos hackers entrarem nas urnas aqui, dizem isso, que viram. E a coisa, fizeram umas indagações que o ministro não respondeu, ou já respondeu. Não, aliás, Barroso... Não, está em sigilo. Barroso diz uma coisa, então, é o seguinte, que eu aqui no último programa desmoralizei ele, sabe? Eu queria que ele estivesse aqui. Ele disse, não, a segurança das urnas é igual à sua conta pessoal em qualquer banco. Eu tenho uma conta que já foi violada 2 vezes. Numa das vezes o banco me indenizou, tá certo? E na outra vez não, o banco não me indenizou. Então, a segurança que nós temos numa conta bancária, que é uma coisa pessoal, é uma coisa que tem a garantia do banco, é violada, imagina outros procedimentos. Certeza. E a máquina, por trás da máquina tem sempre um homem. E o homem pode ser corrompido. Programado pelo homem. Meu amigo, a eleição tem que ser fiscalizada olhando o voto e em cima. Deram uma sugestão boa, disse, quando sair o voto, sai a contraprova do voto, porque o próprio eleitor fiscaliza seu voto. Não aceitaram. É verdade. Ali foi fazer lobby no Congresso. Não aceitaram, foi fazer lobby no Congresso erradamente. Quer dizer, o que era para ser uma atuação jurisdicional de fiscalização do processo eleitoral, que a justiça sempre fez isso, se transforma num ativismo e num ponto de vista que favorece alguns que sustentam, alguns políticos que sustentam que é o melhor sistema do mundo e contrariam outros. Isso serve a quem? Não era muito melhor ter aceito a sugestão? Era muito melhor. Eu não compreendo as posições do Supremo Tribunal Federal como posições coerentes nesses aspectos. E é um tribunal que respeito muito. Tenho ministros que são meus amigos, com quem convivo desde a minha juventude, que tenho admiração, mas se me sentar com eles, eu hoje estou trabalhando no STJ, estou trabalhando numa área de direito público, muito mais tranquila, já trabalhei muito em penal, mas se sentar com ele, vou dizer isso que estou dizendo aqui, sem ofensa, vou dizer, ministro, tá bom de botar o pé no freio, vamos parar com essas coisas. Não é esse que eu estou falando, o Alexandre, que eu não tenho maior proximidade, mas diria também, se me perguntasse, porque não é ofender, dizer o que a gente pensa, e nisso está a grandeza da democracia, a liberdade. Eu vi falando, viu, Jandiara, né? Eu vi falando que é possível invalidar por desvio de finalidade o indulto individual, a graça concedida pelo presidente. Tem desvio de finalidade nenhuma. O presidente concedeu a graça, dizendo que a finalidade daquela graça era coibir ofensa à separação dos poderes. Porque estão tirando a garantia da inviolabilidade do exercício do mandato parlamentar. O que o senhor achou do julgamento? Para a gente dar continuidade àquela série que vinha. Do julgamento? Si, o grande voto é o voto do ministro Cássio Nunes Marques. Um voto técnico, objetivo, sereno, mostrando que a inviolabilidade estaria ferida, que não tem crime ali, que até aquele outra infração da coação no curso do processo. Coação de quem?
apesar de ser muito forte e parecer um guarda-roupa, o deputado Daniel Silveira não tem a menor condição de coagir nem o juízo da menor comarca do meu estado, que é a Paraíba, que dirá o Supremo Tribunal Federal. Coagir, porque disse um bocado de besteira, o que é que outros próceres políticos já disseram de outras agremiações partidárias do Supremo Tribunal Federal? O que disse agora um general do clube militar, um general inativo, disse que tem ministro que a toga está tão suja que não serve para limpar o chão. Muito mais duro. Muito mais duro. Ficaram calados. É verdade. Aí, então, eu acho que a graça concedida pelo presidente, ela está dentro das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República e tinha a finalidade de proteção do princípio da separação dos poderes do Estado, que é pedra de toque no funcionamento do Estado Democrático de Direito, e do devido processo legal, que não existe quando o juiz impedido, ofendido, no caso, julga o seu ofensor. Mas aquele julgamento que deu aquele resultado, inclusive com a pena de 8 anos e tal, eu gostaria que o senhor... A questão da dosimetria da pena. A legislação criminal brasileira, ela estabelece parâmetros para a fixação da reprimenda justa. Se houvesse crime, vamos partir da presunção que houve um crime. Quando há um crime, o julgador, depois de dizer o fato aconteceu, o responsável é fulano, esse fato tem conotação criminosa e em favor desse infrator não existe nenhuma daquelas discriminantes ou excludentes que isentam de pena ou que afastam a possibilidade da configuração delituosa, porque elas são atos autorizados, como, por exemplo, essa crítica violenta é autorizada. É um exercício regular de direito, o direito de crítica, certo? Essa é autorizada. Não deveria ser feito numa linguagem mais elegante que engrandeceria o parlamento. Ele fica parecendo uma Câmara de Vereadores do menor município do Rio de Janeiro. E olha que eu talvez esteja ofendendo aquela pequenininha Câmara de algum município pequeno do Rio de Janeiro, porque a linguagem desceu bastante. Você poderia fazer aquela crítica de outra forma. Agora, aí você vai aplicar a pena dentro daquelas previstas na lei, você vai ver qual é a proporcional. Você olha o princípio da proporcionalidade, você olha se é um reincidente, se não é um reincidente. A reincidência só existe quando já tem condenação anterior, certo? Você vai olhar se é um sujeito propenso à prática delituosa, que cometeu muitos crimes. Aí você fixa uma pena. Aquilo é um delito, e se houvesse delito, se não tivesse acobertado pela imunidade, pela inviolabilidade parlamentar, aquilo era um delito de opinião. Uma injúria. Chama-se infração de menor potencial ofensivo. Aí você bota uma pena de 8 anos e tanto. Isso é uma desproporção. Há uma exasperação da reprimenda. E isso ofende o devido processo legal. É motivo também de utilização da graça. Porque a graça se utiliza para coibir o abuso de poder. Nesse sistema de freios e contrapesos, o presidente da República, como chefe do executivo, ele tem aquela atribuição de indutar aquele que foi considerado culpado por um crime, porque ele acha que houve abuso no julgamento. E nesse houve, com toda certeza. Nesse e em alguns outros que têm ocorrido em alguns tribunais, e principalmente no Supremo, quando as figuras que estão interessadas são figuras de grande relevância, o que é uma tristeza. Ou então tem legalidade... O Supremo tem fugido muito de sua missão, que deveria ser outra. Ou então tem legalidade na determinação da ministra, quando dá um prazo de 10 dias para que o presidente se pronuncie e mais 5 para que a Procuradoria... Tem um juiz que deu 3 dias somente. A Procuradoria Geral da República. No Rio de Janeiro foi. Vai ter revisão do induto do presidente? Não, o induto, o presidente dá a graça ao princípio do controle do judiciário, da inafastabilidade do controle judicional. Quem vai declarar
extinta a pena, porque é uma das causas de extinção da punibilidade. Extingue a punibilidade. Está previsto no Código Penal. Salvo engano, é artigo 107 do Código Penal. Se quiser, olha aqui. Artigo 107, segundo ou quarto. Eu estou com o código aqui, se vocês quiserem exatidão, a gente abre lá. Mas quem vai declarar tem previsão também no Código de Processo. É o Judiciário. Então, houve o ato do presidente dentro do figurino constitucional. Tem que a defesa do Daniel Silveira ou o próprio Ministério Público pedir que o Judiciário declare. Certo? Porque uma das alegações é que não houve o trânsito em julgado, que o Daniel Silveira teria outros recursos. Inclusive teve uma carta, mais uma, não foi carta, mas foi uma declaração do ex-presidente Michel Temer, falando que o presidente Bolsonaro deveria esperar um pouco mais para que o Daniel Silveira esgotasse os recursos, porque tinha embargos de declaração, coisa desse tipo, tudo mais. Mas qual é o entendimento do senhor acerca disso? O entendimento é o do Supremo, que já apreciou isso noutra ocasião e disse que independe do trânsito em julgado a concessão do induto. E com certeza, tem decisão, eu tenho referência dela aqui, do Supremo Tribunal Federal, disse não precisa estar transitado em julgado. Então esse tema, se eles quiserem agir com decência e sem ofender, vamos dizer assim, a necessidade de paz entre os poderes que a sociedade reclama para que a democracia funcione melhor, eles vão prestigiar a jurisprudência deles e dizer que independe disso. Ficaria apenas por ter dois posicionamentos no Supremo Tribunal Federal das duas turmas, a extensão desse induto individual, se ele afetaria o direito de elegibilidade do Daniel Silveira. Eu entendo que ele continua elegível. E vou lhe dizer a razão. Aliás, o presidente do Congresso dá uma declaração agora há pouco dizendo o seguinte, que a questão da cassação é inerente ao Congresso e ao Senado. Exatamente. E, além disso, o fato a condenação foi tirada do mundo, foi declarada extinta. A graça é uma clemência soberana, foi dada. E há uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral, a súmula 9, que diz que extinta a punibilidade, a inelegibilidade desaparece. Pode ler a súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral. Existe os efeitos secundários. Aqueles efeitos secundários. E acaba é a minha concepção, mas isso eu estou dizendo a você que não é muito pacífico. Mas eu estou com essa compreensão, porque cheguei, depois que Maurício me chamou, aí olhar aí encontrei essa súmula. Essa súmula, ela está até aqui, eu posso ler para vocês. É bem emblemática, né, doutor? É interessante, a súmula antiga do TSE, né? Mas existe, né? Mas existe. E nunca revogaram. A súmula diz o seguinte: a suspensão de direitos políticos, elegibilidade a direito político, decorrentes de condenação criminal transitada em julgado, cessa com o cumprimento ou a extinção da pena. Pronto. E o Código diz no seu artigo, que eu vou ler, para a gente não ficar só falando do dispositivo e dizer exatamente qual é o certo, diz que extingue-se a pena ou extingue-se a punibilidade pela anistia, graça ou induto. É o caso. É o caso. Agora então você, conjugando os preceitos, invocando a súmula, prestigiando decisões anteriores, você vai dizer que esse assunto é para o Supremo examinar e encerrar. E essa questão de prazo, dar o prazo disso, dar o prazo daquilo, há um certo arrobo autoritário, às vezes, de quem faz isso. Eu não creio que tenha sido essa a intenção da ministra, mas não vai ter o governo dificuldade, o presidente não vai ter dificuldade nenhuma, porque está bem fundamentado o decreto dele, é um decreto curto, mas que tem os motivos determinantes e não houve desvio de finalidade, não, porque qualquer jurista que queira fazer uma análise séria vai reconhecer que o juiz relator era impedido, e isso é ofensa ao devido processo legal, vai reconhecer que a hipótese se deu dentro daquela garantia da inviolabilidade parlamentar. Veja uma coisa, se não fosse possível dizer o que quer, poderia um comunista de convicção marxista que leu a doutrina comunista
que quem leu sabe a doutrina, o Manifesto Comunista, que diz que o comunismo se faz através da ditadura do proletariado. Isso. Ele poderia fazer isso? Está lá funcionando dentro do Congresso, ou ele estaria afrontando o Estado Democrático de Direito, como diz o Supremo? Teria, então, que não funcionar o partido. Não, democracia não é isso. Democracia é a permissão da expressão das opiniões divergentes e contraditórias para que o soberano, que é o povo, decida. E o soberano não é um homem bonito ou feio com a toga lá no Supremo Tribunal Federal, encastelado e sem sequer conhecer qual é a realidade, porque, por vezes, se fecham tanto que não conhece a realidade das ruas. Com cabeleira ou sem cabeleira, né? Agora vamos lá. O detalhe é o seguinte. O Supremo tem, de fato, tem se comportado de uma forma, digamos assim, indigna, do ponto de vista constitucional, uma vez que tem pulado por cima do devido processo legal. Ele pode muito bem insistir nessa prática e, de repente, querer derrubar, de alguma forma, vamos dizer, uma expressão leiga, querer derrubar a decisão do presidente. Isso vai criar um conflito de poderes. Como se resolver esse conflito se, por acaso, depois que a ministra, fim do prazo, a ministra vai julgar Rosa Weber, e ela decide, não, a graça está anulada. Criou o conflito. E agora, quem vai dirimir essa dúvida? Aliás, viu, então? Tem duas maneiras de se resolver. Eu vou complementar. Não sei se você viu a declaração de Granda, que ele diz o seguinte, que se insistirem nisso, o presidente tem que convocar as Forças Armadas, que é exatamente o órgão mediador, né? Tem uma coisa que é interessante. Podemos chegar a isso ou não? O grande constitucionalista e jurista Ives Gandra da Silva Martins não é o filho, que é também um jurista, é ministro do TST. Estou falando do pai, que é o professor, o grande comentador da Constituição. Ele viveu a feitura da Carta Política do Brasil. Participou, assessorou. Ele foi um dos Naquela época, a gente que vai ficando mais experimentado pelo decorrer dos anos, a gente sabe que tinha uma preocupação muito grande de se impedir que, noutras ocasiões, os militares voltassem ao poder, como fizeram em 1964, mas fizeram, naquela época, com o discurso de que duraria um pouco tempo. E passaram um tempão e depois a coisa desbordou em 69 com o ato institucional número 5. A história se quiser contar a história, tem que contar a história mesmo. Porque tem que se lembrar que, inclusive, a Constituição de 1967, porque nós tínhamos a de 46. Em 64 houve. Qual foi a primeira preocupação de Castelo Branco, eleito presidente pelo Congresso Nacional, depois de declarado vago o cargo, porque João Goulart saiu do Brasil. A grande verdade é essa. Foi para o Rio Grande do Sul para organizar uma resistência e refletiu melhor. Teve a sabedoria de não gerar derramamento de sangue e foi embora. Pulou a fronteira para o Uruguai. Foi para o Uruguai cuidar das fazendas dele. O João Goulart, que tinha feito algumas besteiras, mas teve esse gesto de impedir um derramamento de sangue, uma luta fratricida. Mas qual foi a primeira preocupação de Castelo? Isso é a história do Brasil. E história é contada por quem quer contar a história com isenção. Sem fazer aquele discurso do politicamente correto, de meias verdades. O que fez Castelo? Disse, eu quero uma Constituição, eu quero governar na legalidade. Eu fiz um curso de pós-graduação muito jovem, nos idos de 1979, na UNB em Brasília, e tive por professor um parlamentar que era tinha sido do velho MDB, Josafá Marinho, um grande jurista. E ele criticava a Constituição. Era baiano. O do Rio Grande do Norte era Djalma Marinho, era Josafá Marinho. E ele criticava a Constituição de 67, dizendo que ela não era uma Constituição melhor, porque eles foram muito pressionados por Castelo para entregar logo a Constituição. Ora, quem quer governar? Repare qual era a intenção original da Revolução de 64, do movimento militar de 64. Qual era a intenção? Era governar dentro de uma legalidade constitucional. Tanto assim que Josafá criticava. Foi um grande opositor de Castelo na época, destaque. Pode ver. Pegue a figura de Josafá Marinho.
sai a Constituição de 67 e depois vem a crise e a questão de 69 com o adicional número 5, a junta militar dos 3 militares, né? Tinha inclusive um paraibano, que era Aurélio de Lira Tavares. Aí a coisa desbordou e nós passamos a viver num regime de exceção, regime, vamos dizer assim, de força. Mas mesmo nesse regime de força tinha uma coisa interessante, nenhum deles ficava 2 mandatos consecutivos. Não tinha reeleição. Porque inventaram esse negócio da reeleição e não foi bom para o Brasil. Se você analisar, não foi bom para o Brasil. Doutrinariamente, eu sou contra a reeleição, principalmente num país em que a educação política ainda tem muito a avançar, porque ela estimula a utilização da máquina para tentar se reconduzir ao poder. A corrupção, A corrupção, né? Eu ia ler aqui, eu li o artigo da Graça Leite. Li. Faltou o artigo que estabelece que, havendo um conflito de poderes... Sim, é o artigo 142, né? Salvo engano. Em caso de Sim, faltou eu completar. em caso de conflito de poderes, em caso, por exemplo, não, do Supremo desdizer tudo que disse até hoje e Não é contrariar. questão de desdizer, é questão de botar o pé no freio, conversarem e as coisas respeitar. Tá? O induto já saiu, não tem mais o que discutir no induto. O que eu ia dizer é que quando essa Constituição estava sendo feita em 88, o medo de um novo 69, porque houve abertura feita pelo presidente Figueiredo, existia. Então, como deixar bem claro que as Forças Armadas não podem fazer aquilo de novo? Dando às Forças Armadas um poder, que é um poder de grande proeminência no constitucionalismo brasileiro, de interferir em caso de conflitos. Só, né? É o artigo 144, não sei qual é. Acho que é o 3, né? É o 143. Me parece o 143. É o 142. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ora, num caso desse, estaria afrontada a garantia do poder que deu o induto. Isso. E a outra que já está afrontada, que poderia elas terem sido convocadas até pelo Congresso Nacional, se quisesse, mas o Congresso tinha e não fez a possibilidade de mandar suspender o processo. A Câmara poderia ter feito isso, a Constituição também prevê. O que o professor Ives Gandra da Silva Martins sustenta é isso, é que esse preceito é para ser invocado pontualmente, não é para que o governo brasileiro ou o judiciário brasileiro passe a ser comandado por um general ou por um almirante ou por um brigadeiro, com todo o merecimento que possa ter. É para dizer, olha, aqui está encerrado. Está encerrado o assunto. Vão cuidar de fazer o trabalho de vocês.